viajante. Uma pergunta hoje daquelas. Você tem certeza que você quer o que você fala que você quer? Como estamos por aí, viajantes, nas suas caminhadas e nas suas transformações internas? Quantas vezes você já falou que você queria algo? Que algo? Aline, qualquer coisa. Que você queria comprar uma coisa, que você queria mudar de casa, que você queria fazer uma transição de carreira, mudar um comportamento, começar a academia, fazer a dieta, parar de comer o chocolate. E aí você foi vendo que foram passando os dias e aquilo não estava acontecendo. E você continuava dizendo para tudo e todos que você queria aquilo ou aquela situação. Eu passei por esse atendimento essa semana, em que a pessoa que veio, ela me dizia que ela queria algo, e quanto mais eu mostrava para ela o caminho daquele algo, mais ela encontrava desculpas e mais ela encontrava resistências, parênteses, tá? Fiquem com essa palavra aqui, ó, resistências. Mas ela encontrava resistências para tudo aquilo que eu estava trazendo para ela de possibilidade de solução. Na minha forma de trabalhar hoje, de atender, eu acredito muito que todas as pessoas que elas chegam para mim, elas estão me mostrando algo, né? O caminho é sempre uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que eu estou servindo e ajudando com algo, aquela pessoa também me serve e me ajuda em outro algo. E eu sempre analiso os atendimentos dessa forma, as pessoas que chegam e as trocas que eu tenho com as pessoas com esse olhar. E ali ficou muito claro para mim um ponto nosso, que é sempre de uma criança que não quer crescer. E o que eu quero dizer com isso, tá? A gente tá aqui na nossa vida adulta, né? Então tô fazendo aqui minhas tarefas, tô trabalhando, tô buscando ter meus objetivos, quero isso, quero aquilo, almejo um lugar a eu chegar. Mas por que é tão difícil muitas vezes a gente conquistar realmente o que a gente quer, a gente chegar realmente no lugar que a gente quer? Mas hoje eu quero aprofundar exatamente nesse lugar que são as nossas resistências internas e que se a gente não tiver muito atento, com os olhos muito abertos, a gente é capaz de ficar, gente, num mesmo discurso por anos. Essa pessoa em específico, inclusive, ela chegou para mim e falou assim: Aline, eu falo isso a minha vida inteira. Eu digo sobre isso a minha vida inteira. Eu já passei por isso daqui, aquele atendimento, essa ferramenta terapêutica, não sei quantas psicólogas, não sei quantas terapeutas, fiz não sei quantos anos de terapia e poxa, eu não consigo, eu continuo aqui falando a mesma coisa. E a gente com o olhar, né, com esse olhar de fora e esse olhar terapêutico, você vai percebendo o quanto ali quem tá falando com você é uma criança. É a pessoa ali numa posição vitimista de alguém que não quer crescer. E de alguém que quer continuar ficando ali na sua dor, ficando ali na sua ferida, porque com certeza tem algo que essa pessoa ganha estando nesse lugar, e é como se fossem duas forças contraditórias existindo dentro de nós mesmos. É esse momento que quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes é onde a gente se depara com as crises existenciais, é onde a gente tem momentos depressivos, é onde a gente tem momento de querer largar tudo, é onde a gente pensa que a gente não alcançou nada, porque ficam duas forças dentro da gente como se elas estivessem num cabo de guerra. Então, de um lado, tem você ali adulto na sua vida, querendo conquistar as suas coisas e realmente querendo sair daquele lugar, mas existe simultaneamente dentro de você uma parte que faz de tudo para que você não saia dali. Uma parte que vai vir com todas as desculpas do mundo para te boicotar, para falar assim, não, a gente não vai por ali não, porque se a gente for, a gente vai crescer. E se a gente crescer, a gente não vai mais ter isso daqui que a gente está tendo. Ou seja, é nesse lugar que a gente começa a se deparar com as nossas resistências. É um processo muito desafiador, é um processo que muitas vezes está muito profundo no nosso inconsciente e que é difícil sim a gente assumir e a gente se perceber nesse lugar. Falando um português bem claro, crescer e assumir o nosso lugar em sermos adultos, gente,
ele é chato. E aqui eu falo ele é chato com muito respeito. Por quê? Porque quando você assume realmente o seu lugar adulto na vida, a sua porção madura, significa que você se torna integralmente, escutem isso que eu tô falando, integralmente responsável por absolutamente todas as suas escolhas e, consequentemente, pelas consequências que as suas escolhas vão te trazer. Vamos lembrar aqui muito rápido, tá? Se você não se lembra do seu momento de criança, pensa aí alguma criança que você tem contato atualmente na sua vida, filho de um amigo, seu sobrinho, enfim. Não é ser criança, não é esse lugar que a gente fala do mundo da Alice, né? O mundo do Peter Pan, o mundo de Bob. Gente, a criança não tem que se preocupar com nada. É a mãe que vai falar a hora de tomar banho, é o pai ou a mãe que vai dizer tá na hora do café da manhã, tá na hora do almoço, tá na hora da janta. É a mãe ou o pai que vai garantir para aquela criança uma cama quentinha, um cobertor. Ou seja, no que a criança pensa? Gente, a criança só pensa em brincar. E tá tudo certo, porque exatamente essa fase é o que a gente tem que vivenciar. O lúdico, a experiência, a não necessidade de responsabilidade, de compromissos, porque não é isso que se vivencia no arquétipo da criança. Porém, eu vou saindo dessa primeira infância, aí eu vou me deparando com a adolescência, e aí de repente quando eu chego na fase adulta, o que acontece? Poxa, se eu não comprar fruta, não vai ter fruta na minha casa. Se eu não comprar comida na geladeira, não vai ter almoço na hora do almoço. Se eu não trocar minha roupa de cama, eu vou ficar dormindo com o mesmo lençol anos. Se eu não ficar ligada e pagar minha conta de luz, eu vou tomar banho gelado. E aí eu falo, meu Deus, que chato. Cadê minha mãe para garantir meu almoço? Cadê minha mãe para garantir o meu chuveiro quentinho todo dia à noite? Cadê minha mãe para trocar minha roupa de cama e para eu dormir cheirosinha e gostosinha todas as noites? Então, vejam, o processo do crescimento, ele é um processo dolorido, porque eu falo, crescer dói, inerente à condição humana, e se torna depois, em algum momento, os afazeres adultos são chatos. Lidar com a burocracia, gente, vamos combinar, né, que ter que ficar sempre ali lembrando, pô, pagar a conta, ir no mercado, fazer o almoço, não é toda hora que é legal, que é divertidão, que a gente vai falar, uhul, que legal, tenho que ir no mercado, uhul, não tem mais comida na geladeira, tenho que comprar a comida, tenho que pôr a roupa para lavar. Gente, vamos combinar? Tem hora que é chato, né? Que enche o saco, que você fala assim, meu Deus, eu só queria que minhas roupas estivessem lavadas e cheirosinhas no meu guarda-roupa, não estalar de dedos. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam aí, com seus 30, 40, 50 anos morando na casa dos pais. São pessoas internamente que ainda estão presas numa postura infantil. E é muito difícil escutar isso, tá? Por isso que se você me ouve e se você se percebe de alguma forma num lugar desse, eu quero que você escute isso com muito respeito e com muita amorosidade, mas ela é uma verdade dolorida. Ela é um lugar que quando a gente realmente abre os olhos e a gente realmente fala assim, beleza, deixa eu encarar isso daqui de frente, vai doer. Gente, é batata. Pessoas que chegam nesse arquétipo, você vai ver, são pessoas às vezes que estão ali com seus 40 anos e não saíram da casa dos pais. São pessoas que têm problemas com as finanças, então o dinheiro não entra. São as pessoas que vão ter questões nos relacionamentos, porque esse lugar infantil e esse lugar da criança, ele nos acarreta consequências na vida adulta. E aí quando eu faço a pergunta para você, você realmente quer o que você está falando que você quer? Eu faço essa pergunta por quê? Porque você está aí muitas vezes reclamando que você não consegue alavancar, sei lá, na sua carreira, que você não consegue dar um fluxo para suas finanças, que você não consegue um relacionamento saudável, não consegue sair da casa da mãe, não consegue mudar um comportamento destrutivo. Você tem que parar e se perguntar, ok, eu tô falando isso aqui da boca para fora, mas o que é que eu não tô fazendo que tá em ressonância com o que eu falo que eu quero?
Gente, um exemplo aqui muito simples e que eu já devo ter falado ele assim 7.000 vezes. Você diz que você quer emagrecer. Meu Deus do céu. Eu acho que eu devo escutar isso pelo menos umas 10 vezes todos os dias de pessoas diferentes. E aí uma pessoa tá falando ali pra você, olha, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Aí eu falo assim, ótimo, ela quer chegar no ponto B. Aí eu vou olhar onde que ela tá, no ponto A. E aí eu falo, ué, que tudo ela tá fazendo que ela precisa do ponto A para chegar no ponto B? E quando você olha, não tem nada que conecte essa pessoa do ponto A ao ponto B. Ela tá indo pro C, ela tá indo pro D, ela tá indo pro E, menos pro B. Porque no B, o que ela vai ter que fazer aqui desse A para esse B? Bom, ela vai ter que minimamente ajustar a dieta, ter um déficit calórico, ou seja, comer menos do que ela gasta, ela vai ter que praticar atividade física e ela vai ter que fazer isso por um bom período de tempo, porque ainda não temos a pílula mágica. Quando ela vê essas duas coisas, ela fala assim, muito chato, eu tenho que ficar fazendo dieta, eu tenho que ficar fazendo atividade física. Não, o que ela faz? Continua reclamando e falando, quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. E a prática e esse lugar que é a construção para o seu objetivo, deixa quieto. Ah, não, só um docinho hoje. Ah, não, só hoje que eu não vou fazer exercício físico. Ah, não, só hoje aqui esse chocolatinho. E desse só hoje, passam-se os 10 anos de terapia e essa pessoa continua querendo emagrecer. E aí a gente vai olhar, você vai fazer assim, bom, peraí. Eu não estou falando da não eficácia da dieta, eu não estou falando da não eficácia do exercício físico, eu estou falando de uma pessoa que emocionalmente está na sua criança ferida, está na sua criança interior e está alimentando as suas resistências. Logo, impossível que ela chegue no objetivo dela. É claro que aqui o trabalho é muito mais profundo no seu campo emocional, nas suas dores, nos seus traumas, nas suas feridas, do que verdadeiramente um problema com a vida prática da atividade física e do alimento. Esse é um exemplo muito simples e muito corriqueiro que eu vejo, mas que eu quero que você traga ele para qualquer situação da sua vida. Se você está falando que você quer melhorar a sua vida financeira, que você quer sair da casa dos seus pais, que você quer construir sei lá eu o que para a sua vida, você não se vê indo para esse lugar e você não se vê construindo esse lugar, você tem que parar e se perguntar, peraí, será que eu realmente quero isso? O que é esse outro lado do cabo de guerra que está me puxando para ficar onde eu tô? Para me manter nessa zona ilusória de conforto, que fica alimentando uma parte minha dolorida, uma parte minha infantil. E aí aqui, com muita amorosidade, viajantes, não é muito diferente que essa parte infantil ela seja de uma criança querendo atenção. É claro que a gente vai ter todas as peculiaridades dentro da história e da vida de cada um, mas no fundo, sempre tem uma criança querendo ser vista. É uma parte sua ferida, é uma parte sua traumatizada, é uma parte sua dolorida, que entendeu que não foi vista em algum momento da vida e que está chamando atenção. E aí como que ela chama a atenção do adulto? Gente, ficando nesse lugar destrutivo, ficando nesse lugar parado, ficando nesse lugar da inércia, que vai conferir para você um lugar infantil na sua vida adulta. Que como a criança vai chamar atenção? Como que é a sua criança interna? Gente, quando eu falo criança interna, com certeza vocês aqui já se depararam com esse termo muitas vezes, né, no nosso caminho aí das terapias, espiritualidade e autoconhecimento. Nossa criança interna é uma parte da nossa psique, do nosso inconsciente que ficou congelado, às vezes lá quando eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, sei lá, que aconteceu alguma ferida com aquela criança, que ela passou por alguma situação que ela entendeu como uma rejeição, como um abandono, como uma prisão, como uma restrição, sei lá eu, ela introjeta aquilo dentro dela, aquilo não é trabalhado, ou seja, aquilo fica congelado, o trauma, e quando eu vou na vida adulta,
aquela criancinha fica puxando o rabo da minha saia. E aí ela fica, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E como que ela faz para ser vista? Nos coloca em situações infantis. E é isso que eu quero trazer para vocês, de reflexão e de consciência, que é você parar e você falar assim, aonde eu estou agindo de forma infantil. E eu fico aqui, gente, às vezes reproduzindo a mesma fala, reproduzindo a mesma dor, ficando ali naquela birra, naquela teimosia infantil. Porque vamos lembrar, quando a gente fala esses termos, né? A birra, a teimosia infantil é o quê? É uma criança que não sabe lidar com as suas emoções, que vivenciou uma situação ali e não teve de repente um apoio, um respaldo para lidar com aquilo que lhe acontece. E aí quando você vira o adulto, gente, às vezes o adulto tá ali falando um negócio e fala assim, meu Deus, é sério? Dá vontade de falar assim, olha, cresce, olha para isso, vamos trabalhar esse material. Não é a gente ser crítico ou a gente ser rude com o nosso adulto, mas é só você parar e falar assim, peraí, eu continuar aqui batendo o pezinho, falando assim, ai, você não olha pra mim, ai, você não gosta de mim, ai, você não quer mais ficar comigo? Meu Deus, gente, o que é isso? Como é que a gente assume uma postura de adulto e fala, peraí, quando eu fico lá fazendo a minha mãe, a minha birra, falando pro outro, né? No relacionamento afetivo tem muito isso. Ai, você não gosta de mim. Ai, você não tá me dando atenção. Gente, essa é a nossa porção infantil. Se a gente fica nesse lugar, as coisas não andam. O relacionamento não flui. E aí você fica lá reclamando que o seu relacionamento é bibibi, bobobó, que você não sei o quê, bibibi, bobobó. Mas espera aí, que atitude você está tendo? É uma postura infantil ou é uma postura madura? Que você para e fala, olha, nossa, eu tô sentindo aqui carência. Eu tô sentindo aqui que eu vou ser abandonado. Eu tô com medo aqui do meu parceiro não me amar, da minha parceira me trocar por outra pessoa. Então, pera, respira e deixa eu trabalhar isso daqui. Por que essa carência está se manifestando? Por que esse medo da traição está se manifestando? Por que esse medo do abandono está se manifestando? E aí, o que você faz? Numa postura adulta, você vai até a sua parte criança e você vai falar assim, olha, vamos olhar para isso, o que está acontecendo aqui? Deixa eu cuidar de você, deixa eu te acolher. E aí, claro, gente, eu estou dando um exemplo aqui, mas esse é um processo terapêutico. Quando eu falo de terapia, eu tô falando disso, é um processo. É você ir lá e falar, opa, hoje é essa partezinha da cebola que eu vou descascar. Processo terapêutico. Tem fórmula mágica, Aline? Me ensina uma receita de bolo? Não, não tem. Não tem. Um processo complexo do ser humano não tem receita de bolo. Mas minimamente o que eu posso dizer para você de um caminho a ser começado é como é que você assume o seu lugar adulto e você vai olhar para a sua porção criança. E aí você vai ter um auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, vai passar por uma ferramenta terapêutica. Aí você vai ter que ver o que ressoa com você, mas como é que você caminha com esse adulto, com essa criança, para você sair dessa porção. E aí é onde a gente vai começar a alinhar as expectativas. Então, peraí, eu quero um relacionamento saudável. Eu tô aqui falando, gritando aos 7 ventos, quero um relacionamento saudável. Então, tá bom. Então, o que eu tenho que fazer da onde eu tô hoje para eu caminhar em direção a esse objetivo? Com certeza escolhas, com certeza abrir mão, com certeza renúncias. E aí eu te pergunto, você tá afim de pagar o preço? Porque muitas vezes a gente não tá. Porque muitas vezes quando eu olho tudo que eu tenho que fazer, eu faço assim, ai, nossa, vai dar muita dor de cabeça. Ai, que chato. Ai, que chato, gente, não quero terapia não. Ai, vou ter que chorar, vou ter que ver lá o que minha mãe fez, o que o pai fez. Ah, não, deixa quieto, eu fico onde eu tô. E aí você fica 10 anos falando que você não tem um parceiro ideal. Você fica 50 anos reclamando que as suas finanças estão todas ferradas e que você não tem dinheiro pra nada. Você fica reclamando que, ó Deus, o mundo é muito injusto comigo, não consigo sair da minha casa, não saio da casa dos meus pais. Mas peraí, você tá agindo em ressonância com o que você tá falando que você quer? E aí, por isso que eu digo, é um assunto difícil? É. As pessoas muitas vezes não querem escutar? Não querem. Mas, o que eu posso fazer? Nada. Quando eu me deparo com esse tipo de situação, principalmente, é uma situação que a gente tem que fazer assim, ó, esperar o tempo do coleguinha.
E aí, por que eu trago tudo isso? Exatamente para que você se questione e você seja sincero com você mesmo. Porque aqui você não precisa ser sincero comigo, porque a vida é sua, a minha é minha, eu tô atrás do meu corre aqui, né? Mas na sua vida, com você mesmo, que você vai se responder? Você vai falar, caramba, é isso aí, né? Não tô afim mesmo de sair da casa dos meus pais, não. Tenho almoço, janta, luz paga, geladeira cheia, roupa quentinha, cobertor cheirosinho, vou ficar por aqui. Mas aí, meu amado, pelo menos seja verdadeiro consigo. Não fique ali no bibibi bobobó, sendo que no fundo você não quer abrir mão da mordomia. Mas que com certeza, se a sua resposta for uma resposta ao crescimento, ao amadurecimento, você tem que saber que coisas terão que ser feitas. A gente não consegue ter um processo de assumir as rédeas da nossa vida, criar essa vida que a gente diz que a gente quer ter, porque hoje a gente tem para tudo, né? Criação da realidade, sejamos co-criadores da nossa realidade, mas o mínimo que é você ter consciência de que para você criar essa realidade, você vai ter que fazer, você tem? Porque olha, eu aqui, ó, se qualquer um de vocês aí souber o curso mágico que eu pinto na minha cabeça, a realidade que eu quero, a vida que eu quero viver, e ela se manifesta na minha casa no dia seguinte, por favor, vocês me mandem o link aqui, porque eu compro na hora. Porque não tem. Eu vou pensar, eu vou criar, mas eu tenho que fazer. Fazer. O que é fazer? Manifestar o ser. Não tem. A cocriação da realidade, a vida dos sonhos, sem que eu faça, sem que eu ponha a mão na massa. Com muito carinho, tá? Mas com boas chineladas cósmicas, e principalmente pelo momento que eu acredito que estamos enquanto humanidade e o que é essa transição planetária, responda para você. Seja sincero, você realmente quer o que você está falando que você quer? Porque se você disser que sim, então vai lá, põe seus pezinhos no chão e fala, ok, então se eu realmente quero isso, o que é tudo que eu vou ter que fazer em ressonância para eu conquistar isso que eu quero? Porque senão, aí pelo menos você já corta metade do caminho e você fala, acho que eu só tô falando aqui da boca para fora porque não vou estar afim de fazer tudo que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar. Mas pelo menos você é verdadeiro, né? E você toma uma escolha consciente de que você realmente não quer e que tá tudo certo, bola pra frente e toca seu jogo. Mas aí pelo menos você para de reclamar. Desejo que essas palavras cheguem para você com amorosidade, mas também se era o chacoalhão que te faltava, espero que toque o seu coração. Não é um processo fácil, já aviso, ele é um processo doloroso, porque quando você se der conta de que muitas das coisas que você faz, você é a sua criancinha batendo o pezinho no chão, você só não tá batendo o pezinho porque teoricamente você é adulto, vai doer. Vai doer, gente, vai doer, não adianta. A dor não é opcional, né? Só o sofrimento que é opcional. Porém, quando você toma essa consciência, você ganhou sua caixa de ferramentas. E ali vai ser só o processo de você construir o seu caminho, mas que você já viu. Uma vez consciente, nunca mais inconsciente. Eu desejo que você realmente possa se encontrar com esse lugar. Isso não te deixa menos nem mais. Isso não te torna melhor nem pior. Isso só torna você uma pessoa consciente do seu processo, da sua jornada, da sua história. E é o que verdadeiramente vai te tirar de um lugar de sofrimento. Vai te tirar de um lugar que eu sei que tá doendo, porque eu sei que é ruim. Eu sei que é sofrido quando a gente fica nessa criança e a gente não tem consciência dela. Gente, ela pode fazer coisas estratosféricas na nossa vida, mas não é pro nosso mal. É a forma que ela tem de chamar a nossa atenção. A nossa criancinha faz isso com a gente. Por isso que eu sei que talvez se você tá aí num lugar de muito sofrimento hoje,
é a sua criancinha tentando chamar a sua atenção. Então, quando eu te trago tudo isso e partilho tudo isso, é porque você minimamente possa fazer uma escolha. E uma escolha que pelo menos ou te deixe na sua vítima com consciência, ou você fale, ok, o que eu vou fazer então daqui para frente? Qual é o meu passo a passo? E aí você entra no seu processo terapêutico de autoconhecimento, o que fizer sentido para você, não importa. O caminho que você vai escolher é teu caminho, mas que você consiga falar assim, então tava ruim do jeito que tava por conta disso. E aí agora eu subo aqui no meu cavalo, eu assumo as rédeas e eu vou olhar para a minha vida e para as minhas dores do meu lugar de adulto. Porque é desse lugar que a gente tem força para realmente criar esta vida dos sonhos que queremos criar e realizar o que queremos realizar. Não desmerecendo a dor de ninguém, porque dor é dor, porém temos sim todas as ferramentas possíveis para olharmos para as nossas dores, sejam elas do tamanho que elas forem. Se você sente que a sua dor é a maior dor do mundo, é a maior dor do mundo, mas acredite, existem ferramentas para que você olhe para ela e ela se transforme em potência, ela se transforme nos seus talentos e dons. Você só precisa ter coragem de olhar para ela. Te desejo um encontro com a sua criança muito profundo, que se você fizer essa escolha, você possa ser amparado por pessoas que te apoiem, por pessoas que facilitem o seu caminho e naquilo que eu, Aline, puder ser contribuição para você que escolhe o crescimento, saiba que aqui você encontra essa rede de apoio e com certeza as ferramentas que me forem permitidas contribuir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, eu tô aqui no sofá da nave para acolher, para compartilhar e para facilitar o seu caminho, se essa for a sua escolha.